JR News está de volta e a gente retomou o contato com Almir Pazianotto, ex-ministro do Tribunal do Trabalho, para falar sobre, do Superior Tribunal do Trabalho, para falar sobre essas medidas anunciadas pelo governo para tentar manter o emprego. Almir, a primeira pergunta que eu tenho é justamente se essas negociações entre empresa e empregado têm a necessidade de uma intermediação, precisa passar por sindicato ou não? Pode ser entre funcionário diretamente com o empregador? A MP, medida provisória, autoriza a negociação direta. Eu não vejo nenhum inconveniente nessa negociação entre o empregado e o empregador, porque todos nós estamos de quarentena. Eu estou de quarentena. Todas as pessoas que não exercem atividades inadiáveis e essenciais estão de quarentena. O governo insiste muito nisso. Não há condições objetivas, reais, de se realizar uma assembleia de grandes ou de pequenas categorias profissionais. A assembleia é algo que precisa ser organizado, não é uma manifestação pública, não é um comício. Deve ter uma convocação prévia através de edital, não é? Deve verificar se o quórum corresponde àquilo que a lei determina. Da Assembleia deve nascer uma pauta de reivindicações ao empregador. Cada empresa tem as suas características, tem a sua situação. Nós temos o caso dos microempresários, dos pequenos empresários, dos grandes empresários. Nós temos sindicatos com bases muito grandes, muito amplas, abrangendo vários municípios. Numa situação como essa, em que se exige até que o cidadão saia de casa de máscara, em que os idosos são as vítimas preferenciais do coronavírus, como é que nós vamos reunir esse pessoal todo num salão abafado? Eu tenho experiência, fiz centenas de assembleias, um pede a palavra, outro corta a palavra daquele, o presidente tem que se esforçar para manter a ordem. Qual seria a pauta de reivindicações? O empregado não quer perder o emprego, o empregado não quer ter o salário reduzido. Mas isso é uma decisão coletiva, é o ideal, entretanto, hoje inatingível. Há empresas que já demitiram muita gente, há empresas que não querem demitir, que não querem desligar. Então, esta negociação deve ser olho a olho, empregado e empregador. Não é preciso a assistência de um advogado, de um sindicato. Imagina um sindicato de base intermunicipal ou mesmo municipal. O metalúrgico vai sair de São Miguel Paulista, de Emelino Matarazzo, para vir até a sede da entidade na Galvão Bueno. Não, isto está absolutamente fora da realidade. Almir. Mas poderia ser uma assembleia virtual. Claro. A nossa experiência agora mostra que é muito difícil. Almir, outra questão que surge, todo empresário ele tem uma preocupação com a questão jurídica, né? Essa foi uma MP que teve que ser feita às pressas, obviamente, porque a situação pediu uma necessidade. Como você analisa juridicamente essa MP? Ou seja, o empresário pode ficar tranquilo que isso não vai partir para os tribunais. É uma MP que foi, pelo pouco tempo que foi articulada, bem feita, se olharmos juridicamente o processo dela, a formatação dela, pode dar segurança tanto ao empregado quanto ao empregador? Segurança muito relativa e baseada num procedimento de boa-fé. Empregador e empregados devem estar de boa-fé. Se houver má-fé de parte a parte, de uma das partes, não há negociação individual coletiva que resista. O empregado tem o direito constitucional de acionar o empregador. Tem 2 anos de prazo para fazer isto. Eu não reluto em dizer que, para o empregador, é uma situação de insegurança, sobretudo diante da posição dos sindicatos que se recusam a reconhecer a validade da negociação individual. O sindicato amanhã poderá agir até como substituto processual de uma coletividade não identificada. Entra em nome dos sócios, entra em nome de todos os trabalhadores. O clima, na verdade, é difícil. Nós estamos numa profunda crise, não é isso? Há pessoas que querem se aproveitar desse momento, que já estão de olho
não é, na propositura de reclamações muito volumosas no futuro. Imagine um pequeno empregador. Ele tem ali o seu empregado, provavelmente ele até já demitiu. Certo. A negociação seria para uma grande empresa, mas será que ela terá uma pauta razoável de lado a lado? Eu entendo que o governo está fazendo o máximo ao seu alcance. Entendo que o ministro da Economia, que responde pelas questões do trabalho, não age de má fé. Ele está querendo acertar. Ele está querendo sustentar aquilo que ainda puder sobreviver em meio a esse maremoto. Almir, Pois não. A gente tem uma... Hoje, eu que estou aqui apresentando, né? O Heródoto está afastado, mas ele gravou uma pergunta para o senhor justamente sobre esse tema. Vamos ver a pergunta do Heródoto Barbeiro para o Almir. Ministro Almir, tenho também uma pergunta a fazer ao senhor. Haja vista que outros países também estão tomando decisões. A Argentina, nossa vizinha, baixou lá uma lei dizendo que durante 60 dias nenhum empresário pode demitir nenhum empregado no país. Então, minha pergunta é o seguinte: será que isso funcionaria se fosse aplicado no Brasil? Ou seja, ninguém pudesse ser demitido no nosso país nos próximos 60 dias? É isso. Se não pode demitir, tem que pagar. Não pode cogitar de uma estabilidade temporária sem salários. A questão é que todos estão experimentando um problema financeiro extremamente grave. Ninguém está vendendo. A indústria automobilística não está vendendo. Ninguém vai comprar automóvel nesse momento de crise. Os negócios imobiliários certamente também estão travados. As lojas do shopping não estão funcionando. Como fica a impossibilidade de demitir, mais a impossibilidade de pagar? Se houvesse possibilidade de pagar, nós não estaríamos em crise. Veja, ademais, o Heródoto, meu amigo, nós já tínhamos, antes da pandemia, 13 milhões de desempregados. É um número absurdo, inaceitável, mas o que se pode fazer? A única coisa a ser feita, a meu juízo, é evitar o máximo possível, sem imposição, as demissões. Daí as medidas provisórias, propondo uma negociação direta entre empregado e empregador. E tão logo a pandemia seja controlada, um esforço de empregados e empregadores para a retomada do crescimento. Almir? Não sei... Não, por favor, pode completar. Não sei se você se lembra do início do governo Sarney. A dificuldade com que ele encontrou o país. Tentamos um pacto social que eu negociei exaustivamente durante 2 meses. Não consegui. Por quê? Porque não há convergência entre empregadores e empregados, ou melhor, entre empregadores e dirigentes sindicais. Os empresários têm medo de assumir um compromisso que não possam depois honrar, e o dirigente sindical tem medo de um desgaste junto à base, aceitando, por exemplo, uma redução de salário, um período de suspensão de pagamentos de salário. O clima não comporta soluções simples. Por isso, eu creio que todos nós devemos agir, nesse instante, com o máximo de objetividade e de boa vontade. Almir, eu quero agradecer demais a sua participação, a sua análise sobre a situação momentânea que o país está vivendo. Até uma próxima. Muito obrigado. Boa noite. Uma boa noite, Almir.